E Lucas capítulo 15. Deus me deu essa palavra, já há algum tempo eu venho ministrando ela, porque ela tem ensino para a gente. Ela não é, quando a gente fala do filho pródigo, a gente já imagina uma cruzada, né? E pessoas indo à frente, ótimo. Mas tem muito mais coisas também aqui para a gente pensar um pouco. Lucas capítulo 15, versículo 11. Diz assim, Lucas 15, 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para um campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e seu dedo achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, viu a música e a dança, perguntou a um de seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Dá um aplauso aí a Jesus. Interessante, né? Eu estava na dúvida do que pregar. Hoje eu estava com 2 mensagens que eu tenho trabalhado ela, e aí o Espírito Santo colocou no meu coração: não vai nessa aqui, mas eu falei: poxa, agora eu estou entendendo, é Lucas 15. Fala para quem está ao teu lado: o teu amigo está te esperando. Semana que vem você chega com ele. Amém? Amém ou não? Quando nós ouvimos um texto desse, a gente precisa desarmar, porque a impressão que dá é que tem uns textos que ele só se encaixa para determinados ambientes. Então, para muitos, não deve ser o caso aqui, mas para muitos, quando se ouve falar do filho pródigo, a gente parece que sai fora desse negócio. Não, toda a palavra de Deus, ela tem um poder de nos inspirar e de nos corrigir, amém, amado? Toda a palavra de Deus, qualquer coisa, você pode ouvir sobre dízimo, oferta, e aquilo dali você não pensa: ah, não, isso aí para mim não precisa, porque eu já sei. Não é assim. E eu lendo esse texto aqui, num devocional, eu comecei a ter uma outra visão desse texto.
eu comecei a ver como ele me ajuda e ajuda a igreja hoje, com alguns princípios espirituais, com algumas ferramentas, porque um dos maiores desafios meu é quando eu vou pregar, e o pastor de vocês sabe bem o que é isso, não é fazer com que o culto resolva a sua vida aqui apenas, mas que quando você sair, você saiba o que fazer com isso. Uma vez eu estava com o pastor Jorge Linhares e ouvimos uma pessoa pregar. E o pastor Jorge Linhares disse para mim assim: Paulo, foi tremendo, mas a gente precisa saber as ferramentas que nós vamos usar para aquilo que ele acabou de falar. Aquilo ali entrou no meu coração, eu acho que eu nem era pastor ainda, foi num evento que eu o encontrei, sentado do lado. Então eu quero te dar uma ferramenta, e não uma ferramenta porque você está fora da casa, não, uma ferramenta porque você está na casa, amém? A primeira ferramenta é que, mesmo andando com Deus, mesmo sendo de Deus, mesmo andando na igreja, estando na igreja, envolvido com as coisas de Deus, você faz sua escolha. Deus não te obriga, e o diabo também não te obriga. Ele faz propostas. Deus faz proposta. Hoje proponho diante dos céus. Vocês precisam escolher. Quem é que vocês vão servir? Vocês vão escolher bênção ou maldição? Às vezes nós não prestamos atenção nas escolhas, e depois queremos resolver o assunto na campanha. Às vezes nós não prestamos atenção na escolha, e depois queremos o gabinete com o pastor. Às vezes nós não prestamos atenção na escolha, e depois culpamos Deus, como se Deus fosse um pai milionário que vai bancando os erros dos filhos. Não é assim. E isso aí meio que é estranho a gente ouvir, porque um Deus tão maravilhoso, tão abençoador, e agora eu tenho que ser responsável pelas minhas escolhas? Então eu não posso escolher o que eu quero e tem que tudo dar certo? Não é bem assim. Eu aprendi na caminhada cristã que tem coisas que eu escolhi porque eu não orei. Eu acreditei que seria um bom negócio e deram errado. E eu tive que sair daquilo. Deus me abençoou, Deus me ajudou, geraram consequências, e pronto. Agora, eu não posso pensar na minha cabeça, criar um plano, fazer uma escolha e depois não aguentar a fatura. Nós precisamos, em algumas áreas da nossa vida, sermos mais responsáveis. O pastor Silas falou na hora da oferta um item que eu vou falar aqui. Escute só. Gálatas 6:8 diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos, aqui que está, ó. Não nos cansemos, porque quando nós estamos fazendo o que devemos fazer e nos cansamos, talvez são escolhas erradas que estão fazendo com que a gente se canse. Eu não estou dizendo que escolhas certas ou que nós vamos escolher tudo certo, mas talvez o seu alívio para aquilo que você está cansado seja rever escolhas da sua vida. Eu posso ouvir um amém aí ou não? Eu estava conversando com a Raquel e a minha esposa, e aí nós estávamos falando de escolhas. Escolhas que hoje sacrificam alguma coisa para que o amanhã seja diferente. Agora muitos estão escolhendo ter o prazer hoje e muitas vezes pagar o preço o resto da vida. Esse jovem aqui, ele ensina isso para a gente. É ser responsável com escolhas profundas. Isaías 44:14 fala sobre um madeiro, que quando ele vai escolher uma madeira, ele vê primeiro que tipo de construção que ele vai fazer. Se ele vai fazer uma construção simples, ele pode se dar o luxo de ir lá e escolher uma madeira simples. Mas quando ele vai fazer uma construção muito mais profunda, ele precisa escolher madeiras de maiores resistências. Então, escolhas da cor do carro, do que eu vou comer, elas são escolhas simples.
mas escolhas para sair do emprego, para casar. Ah, irmão, aí o negócio é diferente. Para ter filhos. Ah, peraí, o negócio é diferente. Porque tem muitas coisas na igreja, na nossa vida, que é porque nós não paramos para pensar na escolha. Nós só pensamos no hoje. Me dá a minha parte. Eu vou dar um jeito na minha vida. Eu não aguento mais, eu estou cansado desse negócio. Eu estou de cabeça quente. Não, irmão, cuidado. Cuidado. Porque às vezes uma escolha de cabeça quente pode fazer um desastre muito grande na sua vida. Eu ouvi esses dias uma matéria que para cada cristão dentro da igreja tem 4, 5 fora. Agora, como temos 4, 5 fora? Porque talvez ele não soube aproveitar as oportunidades de escolha. Eu posso escolher algo que beneficia, mas eu também posso escolher algo que me agrada. E nem sempre aquilo que me agrada, agrada a Deus. Em 2005, eu estava num evento na igreja do pastor Marco Antônio, o pastor Jeremias Pereira disse uma frase: nem tudo que encanta os homens agrada a Deus. Nunca mais me esqueci dessa frase. Nem tudo que encanta os homens agrada a Deus. Às vezes escolhas que pode trazer uma aparência, ela pode não estar trazendo uma essência que agrade a Deus. Você está entendendo ou não? Uma outra coisa que esse rapaz aqui me faz pensar, e a gente precisa ter um entendimento: mais cedo ou mais tarde, nossas escolhas internas serão externadas. Você pode estar aqui hoje, cheio de escolhas internas, e ninguém saber. O único que sabe é Ele, o Senhor de toda a terra. Ele é o único que sabe. E mesmo Ele sabendo, Jesus fez questão de explicar essa parábola. Você quer o que é seu por direito? Eu vou te dar. Agora, o que é que você vai fazer com isso? Eu trabalhei numa empresa e durante muitos anos, 2 anos e pouco, eu ficava com o carro e todo dia, 7 horas da manhã, eu tinha que estar nessa empresa pegando o carro. 6 horas da tarde eu tinha que estar na empresa entregando o carro. Então eu saía de casa 6, 6 e pouca da manhã para pegar o carro às 7. Aí uma outra empresa me contratou. Não era evangélico, não era crente, não conhecia Deus, nada. O meu patrão me chamou e falou: eu sei a empresa que você está vindo. Eu sei como que é o ritmo lá. Lá você tem que pegar o carro às 7 da manhã e entregar o carro às 6 da tarde. Eu falei: mas o que esse cara está falando? Aqui você vai levar o carro hoje e só vai entregar ou porque nós vamos trocar, ou porque você foi demitido. Isso significa que nós não vamos saber a hora que você sai da tua casa, nós não vamos saber a hora que você chega, nós não vamos saber quem você carrega, e nós não vamos saber para onde você vai. Mas saiba de uma coisa: mais cedo ou mais tarde, nós descobriremos. Isso tem muitos anos que eu ouvi. E eu aprendi uma lição quando eu me converti. A liberdade que Cristo nos dá não é para sermos obrigados a fazer o que Ele nos manda. É para termos a escolha de fazer o que Ele nos orienta. Você podia dar um aplauso aí. Então, mais cedo ou mais tarde, Pai, me dá o que é meu, eu quero a minha parte. A Bíblia não diz que ele pensou, a Bíblia somente diz que ele pediu a parte, mas cá entre nós, a Bíblia diz que nada que acontece fora da gente, primeiro não aconteceu dentro da gente. Ninguém amanhece dizendo assim: poxa, eu não vou ser mais dizimista, eu não vou mais na igreja, eu vou trair minha mulher, eu vou roubar na empresa. Ninguém acorda e faz isso. Isso aí vai sendo construído. Jesus diz que tudo precede primeiro nos pensamentos. Por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande em pensar nas coisas que são eternas.
Porque se nós começarmos a pensar nas coisas que são passageiras, corremos o risco de acontecer o que aconteceu com o salmista, no Salmo 73. Ele começou a pensar, puxa vida, aquela família lá não é crente, não serve a Deus, estão prosperando, sempre trabalhando em empresas boas, tem um carro bom, só em restaurante, e eu aqui, por servir Jesus, estou domingo na igreja, estou quarta na igreja, estou segunda na igreja, estou lendo a Bíblia, estou orando, parece que a minha vida não vai. Você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou chutar o balde. Aí o salmista fala, mas quando eu entrei no santuário, irmão, não, você não entendeu, irmão. Quando eu entrei no santuário, aí eu entendi. Eu tenho aprendido isso, irmão. Eu tenho aprendido. 12 anos como pastor, eu tenho aprendido que tem coisas que nós só vamos resolver aqui dentro. Nós não vamos resolver lá fora. Nós não vamos resolver na internet. Nós não vamos resolver lendo um bom livro. Nós vamos resolver quando entrarmos aqui dentro. Dá mais um aplauso aqui. Nós vamos entrar. Meu Deus! Jesus! Ninguém vai conseguir, olha, até eu me lembrei quando eu preguei essa mensagem, o pastor Silas disse há muito tempo atrás e eu guardei. Você pode enganar muitos por muito tempo, mas não todos o tempo todo. Isso aqui faz uma faxina na alma da gente. Nós estamos precisando de uma faxina. Nós estamos vivendo um tempo que parece que a aparência vai superar a essência. Não, não vai. Não vai. Não vai. Às vezes a gente fala assim, estou tudo bem, eu estou cheio de Deus, estou sorrindo, está uma bênção, mas por dentro você está pensando outra coisa. Esse dia nós tivemos uma experiência na igreja e falando com uma pessoa lá, você está estranho. Um ano, falando, você está estranho, o negócio não está funcionando, não, você está estranho, um ano. Aí nós ficamos sabendo, não tinha nada estranho, é que a aparência era uma, mas a essência era outra. É como Naamã. Você pode ser vitorioso lá fora, irmão, você pode ser, mas o que vale é você ser vitorioso dentro da tua casa e dentro da casa de Deus. Porque às vezes para você ser vitorioso na tua casa, para você ser vitorioso na casa de Deus, você pode ser taxado lá fora por uma pessoa derrotada. Quando eu me converti, meus parentes falavam para mim que eu tinha perdido a vida, que eu tinha perdido a alegria, que agora eu não podia mais ser bem sucedido, que agora você está na igreja. E eu falei, puxa vida, então eu era bem sucedido, agora vou ser mal sucedido. Então será que compensa ficar na casa de Deus, mal sucedido e bem sucedido fora da casa de Deus? Mas eu era um novo convertido, eu não sabia, eu não conhecia. Mas quando eu fui aprendendo, eu vi que não adianta ter armadura lá fora e lepra na alma, não adianta. Funciona um tempo. Esse dia eu assisti um filme de 1900 e pouco, que o cara, baseado em fatos reais, que o cara teve AIDS, isso em 1990, e ele foi mandado embora. E aí ele foi mandado embora e ninguém entendia o porquê. Aí durante o júri, começou-se a levantar as provas. As feridas no corpo dele, ninguém via. Mas um dia, ele chegou para trabalhar e não deu para esconder. Ele estava com uma ferida na testa. E essa ferida na testa passou a ter outra ferida no rosto. Então, enquanto ele estava ali com as feridas no peito, nas costas, nas pernas, ele conseguiu esconder. Mas quando as feridas apareceram, que não tinha como esconder, aí eu me lembrei de Moisés assistindo esse filme, que o rosto dele não resplandecia mais. E ele falou, resplandecendo ou não, me dá um véu. Não, mas o seu rosto não está brilhando, mas não interessa. Eu preciso mostrar para a igreja que o meu rosto resplandece.
E o apóstolo Paulo veio depois falar: eu não sou assim, nós não somos assim. Nós temos mais chances de sermos vitoriosos em Deus, assumindo as lepras que muitas vezes temos, do que escondendo ela do irmão, pensando que enganamos a Deus. Isso nunca vai trazer vitória para a tua vida. O que vai trazer para a tua vitória é aquele que confessa seus pecados e deixa, alcançará misericórdia, prosperará. Você podia dar um aplauso a Jesus. Esse Deus é tremendo, irmão. Ele não tem crise, ele não tem dificuldade, ele não tem problema nenhum. Por isso que uma vez eu li e falei assim: o Deus da segunda chance. Eu falei: não, é o Deus de várias chances. Aí eu fui ler a Bíblia. Não, mas quando eu peço perdão, Ele lança no mar do esquecimento. Então quando eu preciso de novo, esse perdão para Ele é a primeira vez. O problema não é isso. O problema é quando eu vivo nesse tipo de ambiente. É por isso que antigamente toda pessoa que tinha uma lepra, ela morava fora. Sabe o que eu achei tremendo, pastor? Que a cidade onde viviam os leprosos servia para que eles pudessem ficar sentados, porque era considerado uma maldição, ficar sentado, pensando no que eles falavam, palavras frívolas, e no que eles fizeram. Agora pensa, que cidade terrível é essa, das pessoas ali pensando: eu estou nessa situação por causa disso, eu falei assim, eu agi assado, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e agora eu estou nessa condição aqui. Nós não. Aquele jovem, ele caiu a ficha. Irmão, tem gente que precisa cair a ficha. Precisa cair a ficha no ministério, precisa cair a ficha como um voluntário, precisa cair a ficha como um servo de Deus, precisa cair a ficha como um empresário, precisa cair a ficha como um líder ministerial, precisa cair a ficha como um voluntário, precisa cair a ficha. Por quê? Porque esse cair a ficha significa: eu vou voltar para um ambiente de vitória, eu vou voltar para um ambiente de conquistas, eu vou voltar para o centro da vontade de Deus. Está entendendo ou não? Eu não sei você, mas isso aqui me abençoou muito, porque tem hora na vida da gente que a gente está como a mãe de Moisés. Eu vou esconder Moisés. Não, isso aqui não vai. É o Moisés. Mas Moisés foi crescendo. Mais cedo ou mais tarde, a mãe de Moisés falou: cara, não dá mais para esconder. Não dá mais. Já sei. Me dá um cestinho. E eu vou colocar no rio Nilo. E vou confiar que se Deus tem um projeto aqui, vai dar certo. Irmão, tem coisas na sua vida que chegou a hora de você colocar no rio Nilo. Sabe o que significa o rio Nilo? Não tem chance de viver se Deus não tiver um plano. Não tem. Eu vou colocar no rio Nilo cheio de crocodilo, mas eu vou colocar aqui, porque se eu colocar aqui e Deus tem um plano, é por isso que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. É por isso que há uma promessa de Deus. Você não vive apenas de uma simples promessa. Você vive de uma promessa de Deus, que vai se cumprir na tua vida, queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, queira o teu amigo ou não, queira quem quiser ou não. Aleluia! Dá um aplauso mesmo. Eu acredito. Eu acredito. Outra lição que esse rapaz me ensinou serve para o resto da vida. Sabe aquele que aprende com os erros dos outros. Vamos aprender com esse rapazinho aqui. Aprenda a viver o hoje sem se esquecer do amanhã. Aprenda. Aquele jovem tinha dinheiro. Aí agora é o que eu vou falar, o pastor Silas falou. Aquele jovem tinha dinheiro. Dinheiro não dá em árvore. O povo cristão precisa aprender a lidar com dinheiro e parar de orar para Deus abençoar se ele está gastando mais do que ganha. Eu vou mudar de tópico, porque esse tópico é tenso. Não, irmão. Não. Olha, eu já perdi membro de igreja porque comprou uma Bíblia de batalha espiritual de R$80, em 2 de 40, deu a primeira e não voltou mais. Quer dizer, vive na batalha espiritual.
Pelo amor de Deus, irmão. Tem gente que compra da irmã e não paga. E não paga não é porque deu um pé de vento, porque eu já tive pé de vento. Sendo pastor, eu já tive pé de vento. Mas compra não tendo condições de pagar. Compra não podendo pagar, mas porque acredita que precisa. Eu já vi um caso na nossa igreja, da pessoa estar devendo para uma irmã R$ 150, e eu sei que a pessoa não podia estar devendo, mas sei lá, pegou 150, pagar uma conta de luz. E quando eu fui procurar saber, porque ambos eram obreiros na igreja, era um perfume que a irmã comprou. Agora, como que nós, cristãos, compramos um perfume de R$ 150, não temos dinheiro para pagar e compramos a si mesmo e depois vamos chorar no altar? Pelo amor de Deus! Nós precisamos aprender, ué. Você entra num voto, vem na frente para dar R$ 100 e sabe que não vai poder dar e quer receber uma oração. Pelo amor de Deus! Vou morrer de orar aqui. Não, mas está muito tenso isso, eu vou mudar. Não, esse negócio não vai dar certo. Não vai. Olha, não vai. Aqui mexeu nesse negócio, eu já vi uns... Meu Deus. Já vi uns tensos, uns querendo até levantar para ir embora. Porque dinheiro, mas dinheiro é sagrado, irmão. Se você não cuidar dele, você não dizima. Você não oferta. Você não pode participar de uma campanha para trocar um piso. Mas aí... Não, eu vou fazer pela fé. Compra meu carro pela fé para você ver. Pastor, o senhor está vendendo o seu carro? Estou. Eu vou comprar pela fé. Ok, cadê o dinheiro da fé? Não, pastor, mas Deus. Calma aí, irmão. Eu já fiz algumas coisas desse jeito, porque Deus mandou. Aí eu falei, Deus mandou, estou igual Davi, vou construir um templo para ele também, porque estou assim com ele. E nada aconteceu. E eu tive que vender algum bem meu para resolver o problema. E aí? E aí? Muito cuidado com você emprestar um cartão para alguém, irmão. Não, eu vou ter que mudar isso aqui, irmão. Eu tenho outro tópico. Isso é igreja, irmão. Isso é vida cristã. Você pode emprestar. Eu vendi uma propriedade, pastor, porque o avalista colocou a casa dele e eu fiquei apertado e eu vendi uma propriedade para não dar problema. Agora preste atenção, você não aguenta pagar a prestação para quem você emprestou da igreja e depois o seu nome está sujo, você é cobrado, briga com o irmão, não vem na igreja porque acha que o pastor tem que resolver. Eu sei o que eu estou falando, irmão. Sou pastor de igreja. O pastor, fulano comprou aqui, não pagou. Eu falei, e aí? Não, e aí que o senhor precisa, porque ele é da sua igreja. Eu falei, não é da minha não, irmão. Ele é de Cristo. Da minha não. Vê com ele lá em cima. Porque é muito fácil. E na igreja isso tem acontecido. Você empresta o nome. Se você aguenta pagar, empreste o nome. Isso aqui é uma informação didática. Se você confia na pessoa, empreste o nome. Ai, pastor, mas eu senti no coração de ajudar o irmão. Como ajudar o irmão? Se a Bíblia diz, se você tem um olho, se você é cego, como que você vai ajudar um outro cego? Você está precisando de ajuda. Teve uma irmã que falou assim, pastor, eu estou sem nada porque eu peguei o que eu tinha e dei para a irmã comprar uma cesta básica, agora estou precisando de cesta básica. Eu falei, peraí, irmã, como é que é isso? Não, porque eu senti no coração. É esse que é o problema, irmão. A gente sente muito no coração. E nós não precisamos sentir no coração, porque o coração é enganoso. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Dá um aplauso. Eu vou sair daqui. Não, eu vou sair porque... eu sei, eu vou sair. Mas antes eu quero falar só de uma coisinha que Jesus falou. Se você for fazer alguma coisa, aquele jovem não pensou no amanhã. Ele saiu cheio de dinheiro e quebrou, ficou duro. Mas não foi por causa de uma crise, não foi por causa de um problema, foi porque ele não soube o que estava fazendo. Cuidado em sair de uma empresa, pegar o dinheiro, montar uma lanchonete. Porque você é um bom funcionário e um péssimo empresário.
E nós precisamos falar isso, como tem excelentes pastores, e como tem excelentes pastores que deveriam estar em empresas, estão no altar. E como tem excelentes empresários que deveriam estar no altar e estão na empresa. Então a questão não é o que nós fazemos, é aquilo que Deus nos chamou para fazer. Você pode dar um amém aí meio... papai, ajuda aí o outro. Não, irmão, se ninguém falar isso para a gente acredita que isso está certo. E não está. Obrigado. Paga. Não, porque eu estou falando de dinheiro aí, então. Escute. Jesus falou assim, todas as vezes que você for fazer alguma coisa, senta, pega um papel, pega uma caneta, planeja. Não, pastor, comigo é pela fé. Vai nessa, vai, isso tem critério. Eu não conheci ainda, em 12 anos de ministério, alguém chegar para mim e falar, pastor, estou quebrado, estou endividado, estou enrolado, porque meu filho ficou doente, fez uma cirurgia, gastei tudo com ele. Eu não vi. Eu já fiquei enrolado financeiramente, nada de remédio, nada de médico. Era porque troquei o carro que não precisava, comprei uma roupa que não precisava, comprei um terreno que não precisava, fiz um negócio na igreja que não tinha condições. Não, eu vou ter que sair daqui. Vai, bora. Tá bom, né, irmão? Amém? Só mais a última. José prosperou no Egito com Faraó na crise. Pastor, faz essa oração de José. Faço. Aprenda a guardar na bonança. Aprenda a guardar na abundância. Não, na abundância, irmão, vamos embora. Vamos para o Outback. Mas e o comida aquilo? Não, é Outback, amor. Meu amor, vem cá. Hoje você vai ver, seu marido vai arrebentar. Nós vamos jantar. Fala um restaurante famoso aí. Não conhece? Oh, meu Deus! Bob's, McDonald's. Pelo amor de Deus, fala um restaurante famoso, povo. 365. Hoje nós vamos no 365, sem essa miséria de pedir uma porção de batata para todo mundo. É uma porção para cada um. Amor, você vai gastar muito. Não, eu recebi aqui, deve ter, a PLL. PL, é aquele negócio da empresa que divide. É PLL, a empresa reparte o lucro e tem um valor para cada funcionário. Tem 2 vezes no ano que acontece isso. E aí, não, nós vamos torrar. Aí no outro mês, amor, a luz chegou. Aumentou R$30. O sangue de Jesus tem poder. R$30. É o chuveiro, é o demônio, é as crianças. Por quê? Porque não deu uma paradinha falando, deixa eu guardar um pouquinho. José, ele ficou 7 anos ganhando dinheiro e guardando uma parte. Mas uma parte boa. Porém, quando veio a crise, ele ficou trilionário por Egito. Tem uma frase que diz, em país de guerra, compre terras. Por quê? É tudo destruído, é crise. Então, amados, nós estamos aqui aprendendo com o filho pródigo, que não adianta você fazer algo hoje, se esquecendo que o amanhã virá, queira você ou não. Amém? Vamos sair dessa, porque já ficou tenso aqui o ambiente. Mas é verdade, irmão, isso aqui é libertador.
Isso aqui a sua esposa vai entender coisas, o seu marido vai entender coisas. Vocês vão sair daqui, pelo amor de Deus, não sai brigando no estacionamento. Está vendo, amor? Eu falei para você. Você viu? Deus trouxe aquele profeta. Você fica comprando esse tênis Oscar de 549. Você devia comprar um Conga. Quem é da época do Conga? Quem é do Conga aí? Vocês eram pobres. Quem usava Conga era pobre. O rico usava aquele rainha com a frentinha branca. Quem usou o tênis rainha? Vocês eram ricos. Põe a mão nos pobres do lado e abençoa aí. Conga, irmão, aquilo era feio. Quem usou o quichute que amarrava embaixo? Vocês eram classe média. Calma. Você é classe média. Vocês não eram classe rica, não. Era Conga, era classe pobre, quichute era classe média e rainha, rainha de trava. Rainha de trava, que usava para sair e jogar bola. Lembra? Quem lembra? Rainha de trava. Além de rica, é velha hoje. Pronto, vamos lá. Olha aqui, caminhando aqui para o fim, ó. Aquele cara se viu no fim da vida. Eu estou aqui no chiqueiro, cara. No fundo do poço. E o pior, que eu estou aqui porque eu quero. Mas tem um detalhe. Eu vou me levantar. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Espere eu terminar a fala. Porque eu sei que quando eu começo a falar, então eu já aviso antes. Pare de orar. Calma. Pare de orar. Pare de orar se a sua oração é desculpa por não agir. Pare. Seu casamento. Estou orando, pastor. Não, você não tem que orar. Você tem que parar de orar e começar a agir. Começar a ter comportamento que você não tinha. Pastor, isso eu estou orando, pastor, meu filho. Pare de orar e comece a chegar perto desse garoto. Gaste tempo com essa garota. Pare de orar, porque Deus já falou o que você tem que fazer. E eu estou vindo aqui dizer para você: pare de orar e vai agir. Tem a hora que você ora para Deus te dar uma direção. Agora, quando você ora, Deus te dá uma direção e você não sai do lugar. Peraí, ué. Oração é falar e ação. Se tem só fala. Tem gente que gasta 2 horas orando para o casamento dele ser uma bênção, para alguma coisa se resolver. Mas ele não tem atitude. Então ele fica falando assim: eu estou orando. É por isso que eu disse: não, eu estou orando, pastor. E aquela, como é que está aquele negócio lá na tua casa? Ah, pastor, estou orando, já entreguei para Deus. Não, irmão, não é para entregar para Deus, não. Eu vim aqui falar para você: pega de volta. É porque é muito legal isso. A gente se esconde atrás da oração. Oração não é para se esconder. Oração é para nós buscarmos o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Oração é para nós clamarmos em favor de alguma causa. Mas nós temos que agir sim. Peraí. Levantar-me-ei. Eu já orei. Ele falou: pai, aquilo foi uma oração, irmão. Puxa vida. Na casa de meu pai tem tanto empregado, tem tanta comida. Eu vou fazer uma coisa, eu vou me levantar e eu vou chegar diante dele. Eu vou falar isso. Eu vou me punir. Eu vou trabalhar, pai. Lá. Aquilo é uma oração. Só que ficou ali na oração? Não ficou. Não ficou. Ele se levantou e ele foi. Diga para quem está do teu lado: levantou e foi. Levantou mais uma vez e foi. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Teve épocas da minha vida que eu só ficava falando: Deus, e isso aqui, Deus. Deus, e isso aqui. Aí um dia eu ouvi uma palavra, e essa palavra foi para quê? Tenha a atitude
Irmão, preste atenção nisso. Eu não estou anulando a oração. Não vem com essa conversa. Eu só estou dizendo que tem pessoas que já sabem o que fazer. É com você que eu estou dizendo. Você já sabe o que tem que fazer. Ai, pastor, ora por mim. Eu estou tão fraco, eu estou tão sem fé. Ô, irmã, mas você tem vindo nos cultos? Ai, pastor, está difícil. Peraí, como assim? Tá bom, irmã, não tá difícil. Você tem lido a Bíblia? Ai, pastor, estou sem força. Mas você não sabia que você precisa ler a Bíblia? Participa de uma escola dominical. Ai, pastor, domingo de manhã não dá. Tem esporte espetacular, não dá. Domingo de manhã não dá. Tinha que ser outro dia. Então, mas nós temos o culto da vitória, quarta-feira. É quarta, né? Nós temos o culto da vitória quarta. Quarta? Ah, quarta não dá, porque meu namorado gosta de assistir futebol. Ah, você não quer mudar. Você não quer mudar. A gente precisa saber quando não queremos mudar. A gente precisa. A gente precisa saber. Tem uma historinha do menino que ele fugiu na aula e foi pular o muro. Quando ele foi pular o muro, ele caiu, enroscou na cerca, machucou os 2 joelhos e ficou caído, mas ele não podia chamar ninguém. Ele deu um jeito e foi embora para a casa dele. Aí chegou na casa dele, com o joelho todo arrebentado. O que houve, meu filho? Ah, mãe, é que uns meninos correram atrás de mim para me bater, e eu corri e caí. A mãe dele achou esquisito. Deixa eu ver esse machucado. Mas você caiu aonde? Não, eu caí na rua. Caiu na rua. Deixa eu ver esse machucado. Filho, não está parecendo que você caiu na rua. Isso aí está parecendo outra coisa que eu não sei o que é. Não, mãe, isso aqui é porque eu saí correndo, caí, machuquei e por isso que está desse jeito. A mãe dele, sábia, pegou 2 remedinhos. Quem lembra do metiolate? Né? Acabaram com o metiolate. Você vê como que as coisas estão ficando superficiais. Não tem mais metiolate. Não tem que ter o metiolate. Que quando você vê aquele vidrinho vermelho meio clarinho, você já começa a falar até em línguas que ele vai chegando perto. A mãe pegou um vidrinho, colocou diante do menino. Diante do menino. Meu filho, esse vidrinho aqui, pegou um outro vidrinho e esse outro vidrinho aqui. Esse vidrinho é o remédio para passar se você realmente correu de alguém e caiu no chão. Agora, esse outro remédio é se você fez algum tipo de arte e não quer me contar. O menino já pensou, tranquilo, eu pego o outro, tá bom? Não tem problema. Só que tem um detalhe. Se você passar o remédio que você disse que correu e caiu e aquela história toda, e não foi isso, sua perna cai. E se você passar o remédio que você fez arte e não foi arte, a sua perna também cai. Esse remédio você tem que passar ele certo. O menino pensou, falou assim: mãe, eu vou levar o de quem fez arte, mas que eu caí na rua, eu caí. Irmão, esse tipo de atitude também não resolve. Tem que ser atitude com arrependimento. E aí é que eu termino. A atitude, ela tem que ter arrependimento. Tem maridos que perderam o casamento porque ele teve atitude para resolver, mas não tinha arrependimento. Então ele vivia naquele estágio. Tem mulher que perderam o casamento, por quê? Porque ela teve arrependimento, mas vivia naquele estágio. Não houve mudança, não houve verdade. Tem filhos que houve o quê? Um entendimento de que está errado, mas sem arrependimento, continua agindo errado. Eu queria orar. Sabe para quem? Não para quem ainda não entregou a vida a Cristo. Isso nós vamos orar depois. Em primeiro lugar, preste atenção. E vocês sabem muito bem, aqui na DEVEC, quando o pedido da oração, preste atenção. Você não vai precisar sair do seu lugar. Você vai continuar sentado aí. Mas tem alguém
alguém, preste atenção, que hoje vai ter que tomar uma atitude. Presta atenção, você está na casa do Pai, presta atenção. Você precisa tomar uma atitude. Atitude, não adianta você saber o que a Bíblia diz, não adianta você saber o que o pastor fala, não adianta você saber o que os outros falam, você precisa ter uma atitude. E antes de eu fazer a outra oração, eu queria que você, aonde você está, pastor, eu preciso tomar uma atitude. Eu não sei qual é, mas se você precisa tomar uma atitude, hoje é uma boa oportunidade para você, na onde está, ficar de pé. Aonde você está, se você quer receber essa oração, pastor, eu preciso tomar uma atitude. Fique de pé, fique de pé. Só se você, pastor, eu vou sair daqui hoje e eu tenho que tomar uma atitude. É só essa oração, é só essa agora. Fique de pé, isso, não tenha vergonha. Isso. Você vê que às vezes a pessoa, não sei se eu fico, não sei se eu não fico. Levantar-me-ei e terei com meu Pai. Se tem alguém, fique de pé antes de eu orar. Pastor, eu vou ficar sentado. Então você não precisa da oração, não tem problema. Mas não fica sentado pensando que a oração vai te alcançar, porque você precisa ter uma atitude. Se você não tem a atitude, continue aí remando contra a maré. Você que está em pé, abra suas mãos assim. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu já ouvi muitas coisas e elas só se concretizaram quando eu tive uma atitude. Ter a atitude é o primeiro passo para que uma mudança se estabeleça. E eu sei, não importa qual área dessas pessoas, mas a primeira atitude delas, de coragem, de honra, que talvez alguns por vergonha não ficaram de pé, eles ficaram de pé. E eu profetizo sobre a vida deles, em nome de Jesus, uma restauração, uma nova chance, uma nova oportunidade para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso aí. Deus abençoe. Pode sentar.